Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Eu espero que você esteja bem, sob a paz do nosso Deus. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre as promessas imutáveis, promessas inabaláveis. E eu gostaria de começar conversando sobre o nascimento de Jesus. Olha só o que aconteceu, que está escrito lá em Lucas 2. Houve um decreto de César Augusto dizendo que todos deveriam se recensear e todos deveriam procurar a sua própria cidade para fazer isso. E José e Maria sobem da Galileia, da cidade de Nazaré, para Judéia, a cidade de Davi. E por ser ele da casa e família de Davi. E eles foram lá alistar-se. E chegando lá, Maria e José procuram lugar para se hospedarem, mas não havia lugar na hospedaria. E o que acontece é que Maria dá à luz o seu filho primogênito e o deita numa manjedoura. Então eles vão para uma estrebaria. A ida de José e Maria para Belém, no nascimento de Jesus em Belém, foi profetizado 740 anos antes pelo profeta Miqueias. Miqueias, ele profetizou que em Belém, uma cidade pequena, Belém Efrata, e ali nasceria aquele que iria reinar em Israel. E Jesus nasceria ali. E depois ele continua dizendo que ele, Jesus, é a nossa paz. Olha que coisa mais linda, né? Eles saem de Nazaré para Belém para cumprir uma profecia que aconteceu 740 anos atrás. São promessas de Deus, são profecias que são fiéis, que são inabaláveis, que são imutáveis. Deus, que ele fala, se cumpre. Tudo passa pelo crivo, pelo controle de um Deus que é soberano. E isso continua acontecendo agora na nossa vida. Muitas vezes Deus nos leva para locais, para situações, no tempo certo, para que algo aconteça segundo o seu propósito. Às vezes, acontece um inesperado e a gente fica assustada. Não fica, não. Se Deus permitiu, é porque Ele tem um propósito naquilo que vai acontecer. Porque nada nem ninguém tem autoridade sobre a nossa vida. César Augusto não tinha autoridade sobre a vida de Jesus, sobre a vida de José e Maria. Mas ele fez o decreto mediante o propósito de Deus, Porque Deus, ele está por trás de todas as coisas, E aquilo que nos acontece, se a porta fechou, não fica bravo com a pessoa não que fechou a porta para você. Se ela fez isso, ou se ela abriu uma outra porta, é porque Deus assim o permitiu. O inesperado acontece por causa disso. Outra coisa importante que eu aprendo, não havia lugar na hospedaria. Nós temos muitas vezes na nossa vida fechado o nosso coração, a nossa hospedaria para Jesus. Às vezes ela está muito ocupada, Nosso coração está muito ocupado com ativismo, com tantas preocupações, com tanto barulho, e a gente fecha a porta para Jesus. Que nós possamos acordar e pensar, como que eu tenho feito? Jesus tem encontrado abrigo no meu coração, acolhida. Eu tenho adorado Jesus, como a história continua, Os magos adoraram, os anjos adoraram. Jesus, o amado, da nossa alma. E às vezes a gente vai se afastando, não acontece de repente, é devagarzinho, Aquela familiaridade com Jesus, a gente vai se afastando. E acontece como aconteceu com Nazaré. Jesus cresceu em Nazaré, teve sua infância ali. E quando ele voltou
e ele estava ali naquela sua missão, fazendo milagres, falando de Deus. Nazaré fechou a porta da cidade para Jesus. E às vezes a gente vai se familiarizando, vai perdendo a bênção. A Bíblia fala lá em Marcos 6,5 que Jesus ia fazer milagres ali, mas não o fez pela incredulidade e frieza daqueles corações. E às vezes nós também corremos esse risco e temos que ficar atentos, né? Nada acontece por acaso, então que vamos que depender de nós, procurar o Senhor em todo tempo, mesmo quando a situação parece caótica. Deus permitiu para nos ensinar alguma coisa, que a gente possa procurar a Deus. Jesus, ele veio, ele nasceu ali em Belém, uma cidade tão pequena, de uma forma tão humilde, cumprindo o propósito de Deus, os valores de Deus, né? Que não é assim riqueza, ornamentação, né? Ostentação que faz alguma coisa. O que faz algo é o coração daqueles magos, daqueles pastores que foram ali para adorar, mesmo numa situação tão diferente, né? De um bebê ali numa estrebaria. Que coisa interessante, né? Que aconteceu. E eles mesmo assim se prostraram e adoraram diante de Jesus. Um Jesus que veio e dividiu a história antes e depois. Se você for comprar algum imóvel, mesmo que você seja ateu, você tem que colocar no ano, né, do nascimento de Jesus. Tantos anos, né? 2022, no nascimento de Jesus, 2021, Jesus dividiu a história. Assim como Jesus, ele divide a nossa vida, antes e depois. Eu não sei se você já recebeu Jesus no seu coração. Eu recebi quando tinha 6, 7 anos e fez uma diferença tão grande na minha história, né? Aquele dia eu flutuei. Eu era novinha, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Foi algo tão sublime, tão inesquecível no meu coração. E tudo mudou. Minha vida tem sido pautada por essa crença num Deus, um Deus de promessas inabaláveis e imutáveis. Como diz lá em Miqueias, Jesus é a nossa paz. Aí aqui também os pastores ouviram, né, os anjos, a milícia celestial, cantando, uma multidão de anjos. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. É uma frase que a gente vê muito nos cartões de Natal, nas mensagens de Natal, né? Mas nos cânticos, né? Mas isso é uma realidade. Jesus Cristo, ele veio para dividir a nossa história, para nos dar paz. A Bíblia ela é a boa nova de Deus, o cartão de Natal de Deus para mim e para você. É Jesus, nosso príncipe da paz, que nasceu para transformar também a nossa história. Mas se Jesus, ele é o príncipe da paz, porque tantas vezes eu fico com tanta inquietude, né? Se a palavra me diz isso, e a palavra, os céus e a terra podem passar, mas a palavra de Deus, as promessas de Deus são inabaláveis, elas não passam. Está lá em Mateus 24, versículo 35. Porque o caráter de Deus, ele é imutável, ele é fiel, e as promessas dele, né, elas acontecem. E se a gente conhece essa verdade, por quê? Né? Porque a gente às vezes vive indiferente a essas promessas, né? Distantes dessas promessas. Por que a gente às vezes fica tão inseguro se a gente sabe que Deus, ele é soberano em todas as coisas? A gente fica com medo de homens mortais, de doenças mortais, né? Se o Espírito Santo, ele nos dá alegria, é uma característica do fruto dele. Por que tem tanta gente que conhece a palavra e que depende de medicamentos para ter alegria, para ter mansidão, se o Espírito Santo pode nos dar isso?
Eu tenho uma amiga que disse assim para mim: Regina, você acha que eu sou dócil assim, mansa? Não, eu sou viradora de mesa, eu sou muito brava, eu sou muito nervosa, muito inquieta. Mas é que eu tomo um remédio para eu mudar. Meus amados, nós temos o fruto do Espírito Santo que nos dá paz, nos dá mansidão, domínio próprio. A gente não precisa de medicamento. Vamos chegar na presença dele e falar: Senhor, me ajuda a ser transformada pelo teu Espírito Santo. Se Jesus Cristo, ele enche de bens os famintos, está lá em Lucas 1,53, por que eu vivo ansioso, preocupado com amanhã? Se Deus, então, ele é soberano, Jesus Cristo é o cabeça da igreja, e Deus é amor, Jesus Cristo é amor, por que há tanta discórdia dentro das igrejas, há tanta falta de amor? Se Jesus Cristo é o nosso bom pastor, e ele disse que ninguém nos arrebataria da sua mão, porque às vezes o futuro me assusta tanto. Sabe qual a resposta? A resposta é que nosso coração ele está apavado, ele está cheio de barulho, cheio de ativismo, e não temos dado espaço para Jesus. Jesus que é a nossa paz, Jesus que tem promessas para mim e para você. Como os pastores, né? Ali em Lucas 2, versículo 8, eles estavam nos campos, guardando o rebanho, mas eles foram sensíveis, né? À voz do anjo do Senhor. E quando o anjo do Senhor falou que Jesus tinha nascido, e eles então, no versículo 16, foram apressadamente, acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E quando eles viram isso, eles divulgaram o que tinha acontecido, tudo o que eles sabiam. Eles foram e divulgaram. Olha só que coisa mais linda, como nós devemos na nossa vida, na nossa história, buscar o Senhor de uma forma apressada. Se você está distante do Senhor, busque agora, apressadamente, não deixe para depois. Busque o Senhor e busque o Senhor, adore o Senhor, né? Faça isso com urgência. E divulgue as boas novas da salvação. Jesus Cristo, que traz um novo sentido para a nossa vida. E eu gosto demais daquele texto que está em Jeremias, né? Uma promessa de Deus, uma promessa imutável, inabalável de Deus. Ele diz para mim e para você: então me encontrareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Promete que você clamar e vai te ouvir, vai ouvir você. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele promete que se você buscar, você vai achar. Serei achado de vós, Senhor, e farei mudar a nossa sorte. Aquele espírito inquieto, sem paz, aquele espírito nervoso, aquele espírito tão perdido, tanto medo, Deus vai transformando, Deus vai trazendo a paz, porque Ele é o príncipe da paz. Deus vai suprindo todas as nossas necessidades, porque Ele prometeu. Ele fala: agrada-te de mim, né? E eu satisfarei os desejos do teu coração. Deus, Ele nos dá os desejos do nosso coração, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade na palavra. Ele prometeu e Ele dá. Vamos buscar o Senhor. Jesus Cristo veio à terra, Ele aqui cresceu, Ele morou aqui, Ele falou da sua palavra, ensinamentos maravilhosos. Vamos ler, vamos absorver, vamos praticar aquilo que Jesus nos ensinou por meio da sua palavra, que não muda, e vamos buscá-lo. E Ele prometeu que vai mudar a nossa sorte, que eu e você possamos ter a sorte mudada pelo Senhor, príncipe da paz, um Deus que traz a paz ao nosso coração, traz alegria, traz o amor, traz bons pensamentos, traz boas atitudes, traz mansidão, domínio próprio, traz fidelidade, lealdade, né? Traz paciência. Essas são as características do fruto do Espírito que em nós habita quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador. Amém? Que o nosso Deus, Deus da paz, encha o seu coração, o seu lar com a sua paz.
transformando a nossa história e fazendo de nós pessoas que agradem a Ele, conforme e cumpram o seu propósito, que Ele estabeleceu desde a fundação do mundo, para a sua vida e para a minha vida. Amém? Ai, como é linda a palavra de Deus, quantas promessas inalteráveis, inabaláveis, imutáveis que Deus tem para mim e para você. Vamos recebê-la com o coração aberto, sensível, com o coração cheio de fé. Amém? Você quer isso para você? Eu quero, Senhor. Eu quero mais do Senhor. Eu quero uma vida que te agrade. Que Deus abençoe você e seu lar, em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser.